Olá, gente. Hoje vamos falar sobre um filósofo contemporâneo muito famoso, que é Freud, Sigmund Freud. Nasceu em 1856 e a gente lembrando, você tem que lembrar de Freud. Freud, Freud é a psicanálise. Ele criou, o seu método terapêutico, que é até usado hoje pelos psicólogos, psiquiátricos, que é a psicanálise. Ele acreditou que era possível sim tratar as doenças da mente para além de procedimentos cirúrgicos usados na época. Ok? A psicanálise ela vai analisar questões que estão no nosso inconsciente do paciente a partir de conflitos baseados em associação livre, sonhos ou fantasias. Ok? Então, a psicanálise vai estudar isso. E ele gera várias teorias, né? Que é usado até hoje. Ele fala em seus livros, sobre a vida instintiva. Ele acreditava que além da razão nós tínhamos um instinto que fazíamos isso, que é sem a nossa razão. A gente fazia porque a gente queria, que é nosso instinto, não usamos a razão para fazer aquilo. Quando a gente quer algo sem usar a razão, de forma instintiva. E tem que ter cuidado porque ela pode dominar às vezes. Ok? Dominar. Como ele era um doutor, ele trabalhava com essa questão da mente, psicanálise, e ele queria saber, tentar achar a cura para aquele problema daquela pessoa. E ele acreditava que podia, sim, sabendo a origem desse sofrimento e sabendo, poderia, sim, solucionar. Dedicou-se a entender o conhecimento humano e suas experiências de vida. A sua teoria, que é usada até hoje, que foram baseadas em traumas pessoais que ocorreram no passado do paciente. Então, se aquela pessoa ela sofre de algo, ela tem algum transtorno, vamos descobrir a origem do sofrimento. Então, ele acredita que as situações que acontecem, as pessoas esqueceram ou elas foram recalcadas, como ele diz, Aconteceu o recalcamento, foram esquecidas, escondidas pela nossa consciência. E em seus tratamentos, o profissional, o doutor, devia trazer de volta, deveria saber a origem do sofrimento e a experiência que aconteceu, a vivida no passado, e dessa forma haveria um confronto entre a intelectualidade e o emocional. Ele acreditava muito nisso, gente, nessa questão da origem do sofrimento, porque a gente sabendo a causa, nós podemos, e as consequências, nós podemos solucionar. Aquele paciente ele pode enfrentar isso, ele pode superar a partir da origem, do que faz ele viver aquilo, do que ele sentir, do sofrimento em si. E ele acreditava como é que a gente deve, e a gente pergunta, como isso acontece? Como a gente consegue acessar o inconsciente, aquilo que a gente escondeu ou tentou esquecer. Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente tenta esquecer, a gente coloca outras coisas na frente para poder esquecer, não lembrar. Jogar fora, por exemplo, em algum canto da nossa mente. E como a gente consegue acessar esse inconsciente que a gente escondeu, que a gente guardou. Ele acreditava por meio dos nossos sonhos. Ele dizia que os sonhos nos diziam muita coisa, porque os sonhos, ele dizia que os sonhos são algum desejo que a gente quer, ou às vezes mesmo a gente sonha com aquilo que a gente viveu, ou com o que a gente viveria, o que a gente desejaria. E ele disse que podemos saber a origem a partir dos sonhos e dos atos falhados ou da livre associação. Então, usando essas ferramentas, seria possível trabalhar a cura pela fala, pelo diálogo entre o médico e o paciente. E eles descobririam a causa e solucionariam. Ok? Ok, gente? Então, a partir dos atos falhados e dos sonhos, a gente conseguiria. Deixando um pouquinho de lado essa questão de como trabalhar essa questão do sofrimento da psicanálise entre o doutor e o paciente, ele desenvolveu as suas teorias também como ser humano também, na pessoa. Ele acreditava nessa questão do id, do ego e do super ego.
ok? O id seria o inconsciente primitivo, o impulsivo, aquele que age sem razão, o irracional. E o ego é o eu da pessoa, é aquela pessoa que a gente vai avaliar tanto a gente, nossa mente, como o mundo social, aquele que a gente tem em volta. E o superego, ele acredita que vem até os nossos 5 anos de idade, que é aquilo que os nossos pais nos colocam para nós, que é formado até os primeiros 5 anos, baseado nos padrões de moral vindo dos pais do indivíduo, né? A gente cresce ouvindo coisas e a gente vai formulando até nosso adulto que a gente pode fazer certas coisas e a gente não pode fazer outras coisas. A partir desse super-ego, essa condição moral que é imposta sobre a gente, ok? E ele também vai falar sobre um conflito que existe a partir desse superego, que é a neurose. E essa questão da neurose, esse conflito moral, né? Que é aquilo que eu não posso fazer, porque por causa da sociedade, por esse moral que existe. A gente lembra de Kant, né? Essa lei moral que existe sobre mim. E o que eu quero fazer, o meu instinto, ele diz que todo mundo tem um instinto que não age pela razão. Então, esse conflito moral entre o que a gente quer, o nosso instinto como um ser humano, e aquilo que a sociedade impõe a gente acaba gerando uma neurose, que ele diz isso. Por exemplo, um exemplo de um paciente de Freud, né? Ele dizia que tinha uma paciente que tinha um cunhado, ele estava afim do cunhado, né, a mulher, e a mulher estava quase morrendo, né? Aí, não sei o que eu tô dizendo não, gente, é Freud, um exemplo do próprio Freud. E aí a mulher disse, né, podia morrer, que aí ele ficaria pra mim, tal. E aí a mulher morreu. Só que ela desistiu de ficar com ele porque aconteceu um conflito moral entre ela, né, de querer uma pessoa e coisar, entendeu? Tanto que depois ela ficou doente, quase morreu, e ela se sentiu culpada, e ela até achou que foi por isso, entendeu? E aí Freud conversou com ela, então ela não ficou com ele por causa desse conflito moral, essa culpa, entendeu? Ela ia ficar culpada por isso. E também ter desejado a morte da amiga, entendeu? Então, existe essa neurose, esse conflito moral, ok? E também ele acredita, né, na questão ele vai falar também, ele fala também da psicanálise, para tentar curar os conflitos da mente, os problemas da mente. Vai falar sobre essa questão do superego, da sociedade, que gera neurose, como adentrar no inconsciente a partir dos atos falhados e dos sonhos, essa questão do recalcamento, é aquilo que a gente quer esquecer, quer esconder na nossa mente, né? A gente recalca, a gente esconde. E essa questão da inspiração e da fantasiação. Ele acreditava que a inspiração desse de todo, né? E ela vem a partir da razão e da fantasia. E elas juntas daria a inspiração, tanto na arte como na música, no teatro. Ok? Tanto na arte, na fantasia e na razão. Então, o Freud tem várias teorias, mas é bem fácil de entender essa questão, mas tem que focar muito nessa questão da psicanálise, essa questão da origem do sofrimento, saber essa questão do superego que causa a neurose, esses conflitos morais como o da mulher que eu expliquei. E como a gente consegue entrar nessa questão do inconsciente, algo porque a gente tem a noção do consciente, mas o do inconsciente a gente não tem, porque a gente recalca, a gente esconde, a gente tenta esquecer, mas isso que a gente pode identificar a partir dos atos falhados, né, e dos nossos sonhos. Inspiração, ele vai falar também essa questão da fantasia e a razão, ok? E antes de terminar, eu acho que eu não expliquei o que seria a questão dos atos falhados. Os atos falhados, ele diz, né, ele vai dizer que ele revela algo íntimo da pessoa. Por exemplo, um acontecimento que não era para ocorrer, mas ocorre. Tem uma história que ele diz de Freud, que vinha um bispo, história de Freud,
vinha um bispo e ele tinha um nariz muito grande. E aí foi na casa de um homem que tinha 3 filhas. Aí uma ficou olhando para baixo, aí a outra olhou para cima. Aí a menor, sem querer dizer, né, ofereceu uma xícara de chá. E a menor disse assim: você quer uma xícara de chá botar no seu nariz? Ela falou desse jeito. Então ela não queria dizer aquilo, mas ela disse, foi o que ela pensou. Então foi o quê? Um ato falhado. Deu um exemplo de um ato falhado, algo que ela não queria ter feito, mas ela disse. E ele disse que esses momentos pequenos, únicos, poderiam revelar algo da pessoa. E não seriam algo para coisar o inconsciente, tanto como os sonhos. Ele disse, como os sonhos, ele disse que são algo que a gente deseja, que a gente almejava, ou podem virar pesadelos também, e podem revelar algo do inconsciente, essas duas coisas. Ok? Questão? Pronto. Questão da inspiração. Saber essa questão aqui do id, do ego, do superego que causa a neurose. E pronto, estudamos Freud. Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E até o próximo vídeo, pessoal.